Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Quero falar um minutinho sobre a Casa Cor. Estamos com 29 anos, às vésperas dos 30 anos, que serão ano que vem. E nesses 29 anos, em diversas oportunidades, a gente onde pôde interferiu em alguma coisa na cidade, em imóveis tombados, na recuperação de alguns imóveis, na recuperação de algumas obras. E temos, assim, tenho pessoalmente, através da Casa Cor, através da minha loja, que está completando 40 anos, que fez esse espaço, a gente sempre tem uma participação política nessa cidade e tentando ser construtivo com as questões urbanas. Nós, nessa Casa Cor, nessa organização desse espaço, nas primeiras semanas, nas 3 primeiras semanas, tivemos uma série de palestras sobre arquitetura. Na semana passada, as palestras, os debates foram sobre a cidade que queremos construir. Recebemos algumas pessoas de fora, tivemos alguns palestrantes, foi bastante interessante. E essa semana, então, a gente tenta concluir com essa ideia dos candidatos a prefeito, oferecendo aqui pelo menos 3 metas da sua gestão para serem cumpridas assim, nesse período dos próximos 4 anos. Então, quero agradecer imensamente ao CAL por ter nos apoiado, por ter participado, por ter se envolvido com essa organização. E agradecer, então, a Luísa Barretos, candidata a vice-prefeita, por essa participação. Vou passar para a Cecília do CAL. Muito obrigado, Cecília. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos e principalmente da equipe do CAL pela organização, a equipe aqui da Casa Cor pela acolhida, né, e pela parceria, e dizer um pouquinho sobre o objetivo do evento, que é justamente promover a arquitetura e o urbanismo. E por que não aqui na Casa Cor, que é tão significativa para a nossa classe, né? Então, a gente precisa promover um lugar que seja discutir um pouco os temas afeitos ao urbanismo, em um lugar onde temos arquitetos e urbanistas, principalmente. Então, essa escolha desse local para a gente falar um pouquinho sobre política pública, que é tão fundamental nesse período, e por que não o Conselho, por que não se envolver nessas causas que afetam a vida de todos, que promovem saúde, bem-estar, qualidade de vida. E eu acho que o momento não poderia ser outro, não poderia ser mais perfeito. Agradeço a disponibilidade dos candidatos que aceitaram o nosso convite e, mais uma vez, muito obrigada a todos os envolvidos e que seja um debate saudável e frutífero a todos. Muito obrigada. Daremos início ao Construindo a Cidade de Amanhã, com a participação dos candidatos e as candidatas à Prefeitura de Belo Horizonte. Vou deixar a palavra com a candidata a vice-prefeita, Luísa Barreto, que terá 20 minutos para expor suas 3 principais metas ou algumas outras para a cidade de Belo Horizonte, dentro do tema proposto. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer enormemente a Cecília pelo convite do CAL, a Casa Cor, em nome do João, também por esse convite. É um prazer estar aqui e discutir esse tema que é tão importante para a nossa cidade, né, que é como construir essa cidade do futuro, a nossa visão de cidade. Todos os temas que foram elencados são absolutamente fundamentais e correlatos, né, embora muitas vezes a população não veja dessa forma. Só me permitam tomar 1 minuto para me apresentar devidamente. Assim, para quem não me conhece, eu sou Luísa Barreto, candidata a vice-prefeita na chapa junto com Mauro Tramonte. Eu sou administradora pública de formação, servidora de carreira do Governo do Estado de Minas, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Ocupei já algumas posições, até recentemente, até junho. Eu estava como secretária de Planejamento e Gestão do Governo de Minas. Antes disso, fui presidente da Emater, enfim, ocupei alguns cargos, mas o mais relevante mesmo é essa vivência minha de planejamento e gestão, que é onde eu construí toda a minha carreira. E venho, junto com o Mauro Tramonte, né, para essa disputa, para a gente tentar trazer uma cidade um pouco diferente do que a gente vê acontecendo. Belo Horizonte, na nossa visão, é uma cidade que vem ficando bastante parada. Assim. Belo Horizonte, a gente consegue ver isso refletido desde o último censo, né, assim, que Belo Horizonte perde habitantes, é uma realidade que surpreendeu muita gente.
Belo Horizonte, já há alguns anos, quando a gente observa o PIB per capita, vem perdendo riqueza também. E isso tem muita relação com a visão de cidade que a prefeitura tem, né? E de como a prefeitura trabalha essa cidade e trabalha a parte econômica da cidade, que eu acho que é muito relevante também. Então, assim, quando a gente começa a falar aqui do tema de arquitetura, urbanismo, os temas associados, acho que a gente vai ter tanto uma visão, né, para falar um pouco sobre o planejamento da cidade em si, né, e essa gestão terá uma responsabilidade muito grande ao começar a condução das discussões em relação ao plano diretor. A revisão do plano diretor está marcada para 2027, ela não é uma atribuição da prefeitura, mas não dá para falar que a prefeitura não tem um papel preponderante de colocar a sua visão, trazer as discussões, buscar construir um planejamento para a discussão que é feita na Câmara e junto com a sociedade civil, uma série de discussões que antecedem. A gente entende hoje que essa revisão do plano diretor ela é fundamental. Belo Horizonte tem sido uma cidade que, como eu falei, vem perdendo gente, em boa parte porque ela vem expulsando as pessoas, né? A gente tem uma discussão hoje muito forte em relação ao centro da cidade, e é louvável a aprovação na última semana pela Câmara Municipal da Lei do Retrofit, que é algo que já vai dar um passo muito importante para a revitalização do centro, mas a gente precisa de discutir esse reavivamento da cidade em todas as suas centralidades, né? Não é só discutir o centro de Belo Horizonte, que é fundamental, mas a gente buscar discutir a cidade como um todo, uma cidade que possa oportunizar desenvolvimento, em que as pessoas possam ter qualidade de moradia e ter acesso a lazer, a emprego perto das suas casas, em que a gente traga mais espaços verdes, porque a cidade carece muito disso. Quando a gente observa, por exemplo, Venda Nova, uma das regiões mais populosas da cidade, com 260 mil habitantes, nós não temos um parque municipal em Venda Nova, né? Então, a prefeitura tem trabalhado na construção de jardins de chuva para aumentar a resiliência climática, mas a ampliação de espaços verdes deixa muito a desejar em Belo Horizonte. Então, são discussões como essas que a gente precisa fazer na cidade. A gente precisa trabalhar, né, um pouco melhor a questão de adensamento em Belo Horizonte como um todo e trazer as pessoas de volta para cá. Para a gente trazer as pessoas de volta para cá, a gente precisa ter o setor construtivo funcionando bem também, né? E a gente, quando começa a conversar com as pessoas que empreendem no ramo, a percepção, e ela é muito nítida, da dificuldade de se fazer negócios em Belo Horizonte, né? Da dificuldade de se conseguir relacionar com a prefeitura, da dificuldade de legislações que são muitas, muito complexas, de uma prefeitura que não tem uma unicidade de entendimentos, que trata cada caso como um caso específico, nem sempre com as mesmas regras, de uma prefeitura que não conversa internamente. Então, hoje, quando a gente pensa em termos da construção na cidade, um ponto fundamental que está muito claro no nosso plano de governo é justamente da simplificação e da desburocratização em Belo Horizonte. A gente precisa começar a discutir isso melhor e discutir sobre outro prisma. Sempre que se fala de simplificação, de desburocratização nessa cidade, a visão que se tem é sempre a visão interna da prefeitura prevalecendo. Eu sou servidora pública de carreira, como eu falei com vocês, e eu sei bem como é que essas conversas começam dentro do setor público. Fala assim, olha, eu preciso de simplificar um procedimento. E nós, burocratas, a gente fala assim, como é que esse procedimento vai ser mais seguro e mais fácil para mim? A gente raramente conversa com quem está vivendo os problemas trazidos pela visão da prefeitura ou pela forma de gestão da prefeitura para entender como é que eu posso mudar essas regras, esses procedimentos, para que seja mais fácil para quem vive isso, de fato. Né? A gente tem que parar de enxergar a prefeitura do ponto de vista só da burocracia interna e começar a se abrir mais. A gente sabe que hoje, para você tirar qualquer obra do papel na cidade, são uma série de documentos, protocolos diferentes. A prefeitura não consegue entender se você tiver um terreno, você compra um imóvel, você vai demolir esse imóvel, construir ali outro imóvel, você tem que ter um alvará de demolição, um alvará de construção, um alvará de tapumes, e por aí vamos. Mas é nítido que a sua vontade é uma só, né? A vontade que se tem é de
retirar o imóvel, construir outro imóvel. Por que o empreendedor, por que o cidadão, ele é que tem que ficar acionando a prefeitura o tempo todo? A prefeitura tem que se reorganizar internamente para que ela consiga ter um fluxo único, né? A gente tem falado da unificação de procedimentos, da gente ter um alvará único de construção na cidade. O problema interno da prefeitura é que quem tem que resolver é ela, não é mais ninguém. Né? A prefeitura tem que saber o que ela manda para o meio ambiente, o que ela manda para a regulação urbana, o que ela manda para a BH Trans, e aí ela chega a um entendimento comum. A gente percebe um outro ponto, né, e a gente trata disso no nosso plano de governo, como a implementação da Lei de Liberdade Econômica em Belo Horizonte, mas que, no fundo, tem outra conotação, que é a maior confiança que a prefeitura deveria ter nos profissionais que são habilitados. Né, quando a gente fala de vocês que fazem aqui um projeto, você submete à prefeitura, a prefeitura gasta aí algum tempo avaliando projetos. E tem uma anotação de responsabilidade técnica, que foram feitos por profissionais capacitados, competentes e habilitados para tal. Por que a prefeitura precisa o tempo todo ficar avaliando se aquilo está da forma correta, se eu tenho as regras? A gente, para simplificar, a gente precisa ter confiança. O político, ele o tempo todo, ele pede das pessoas confiança, né? Ele senta e fala assim, confia em mim. Por que a gente desconfia tanto de todo mundo? Né? Assim, a gente tem que parar com essa relação de desconfiança eterna e passar a entender que quando a gente tem profissionais habilitados, preparados para isso, a gente tem que simplificar as regras dos procedimentos e atuar nos casos de desvio. Quem fizer de forma irregular, que não estiver de acordo com a legislação, aí sim, nós vamos entender qual que é a sanção cabível. A gente tem que parar com essa ideia de tudo ter que passar pela prefeitura de novo, para avaliações, que não me parece o melhor caminho. Não me parece o melhor caminho, porque quando a gente olha o tempo que você toma hoje para tirar uma obra do papel em Belo Horizonte, muitas vezes nós estamos falando aqui de 18 meses, 24 meses. Quando você vai no Rio de Janeiro, você tem conseguido tirar a obra do papel em 3 meses. Não é possível que as regras só sejam desse jeito em Belo Horizonte, que só em Belo Horizonte a gente precisa dessa burocracia. Eu não acredito nisso. A gente acredita realmente que essa simplificação que a prefeitura pode fazer, ela é muito útil à cidade. E aí a gente precisa, então, começar essa discussão. E aí, quando eu falo do que a gente precisa fazer em termos de regulação urbana em Belo Horizonte, a gente tem adotado 2 pilares que são complementares. Né? A gente tem a revisão normativa. Então, já falamos aqui da necessidade, inclusive disposta em lei, não é que é obrigatório rever, mas é salutar rever em 2027 o plano diretor. Mas nós acreditamos também que já está na hora da gente fazer uma revisão mais profunda, tanto no Código de Edificações quanto no Código de Posturas da cidade. Mas isso, obviamente, né, a partir de uma discussão ampla, participativa, mas em que a gente traga, né, um pouco mais de possibilidade de desenvolvimento a Belo Horizonte. Concomitantemente a isso é feito esse processo de desburocratização e de simplificação, porque várias vezes as pessoas, a gente vai conversando, falam, peraí, mas então você vai primeiro passar tudo na Câmara, para depois você começar a melhorar o que a Prefeitura faz? Não, gente, a gente começa a melhorar tudo dentro das regras que a gente tem, e vai melhorando as regras, fazendo novas regras, a partir, né, de uma visão mais simplificada e mais aderente, mais uma vez, a que quem vive a cidade pensa, imagina e vê. A gente falar desse tema participação é um tema, eu acho um tema muito caro, né? Assim, a cidade de Belo Horizonte, acho que Belo Horizonte, como segunda cidade no mundo a implantar orçamento participativo, tem participação como uma temática fundamental. Para mim é um tema muito caro também. Eu acredito que a gente possa fazer isso de forma diferente na cidade. Né? O orçamento participativo é fundamental? Ele tem que continuar? Tem. Ele não funciona bem porque a gente não conseguiu tirar do papel aquilo que foi aprovado. Então a gente precisa de aprovar. Mas a gente precisa conversar mais diretamente com as pessoas. Sabe, assim, a gente tem que oportunizar que os indivíduos também se manifestem. Os conselhos são fundamentais. Eles têm um papel representativo, uma força que é fundamental. Mas a participação nessa cidade, ela é muito difícil. Então a gente tem uma tradição de participação, mas as pessoas não se sentem convidadas a participar enquanto indivíduos. O resultado disso, gente, é inclusive o que a gente vê. As pessoas discutem muito pouco a cidade. O Belo Horizontino discute muito pouco o Belo Horizonte. Ele, a cada 4 anos, ele vem fazer uma discussão sobre prefeitura,
E nem sempre muito focada, não. Hoje, se perguntar para metade dos belo-horizontinos, eles estão mais preocupados com a eleição em São Paulo do que em Belo Horizonte. Essa é a realidade. Mas por quê? Porque a gente afasta o indivíduo, né? A gente afasta o cidadão da vida da prefeitura. E a gente precisa trazer as pessoas para perto. Eu falo sempre, a gente tem tantas discussões, né, acaloradas em tema dos grandes temas nacionais, e os grandes temas nacionais, embora também importantes, eles não afetam a vida cotidiana de quase ninguém. Né, os grandes temas nacionais não mudam a qualidade do nosso transporte público, eles não mudam a qualidade do serviço de saúde no posto de saúde, eles não mudam a qualidade das nossas escolas. A gente precisa voltar a debater a nossa cidade, voltar a ter a cidade como protagonista na mente das pessoas, né? As pessoas entenderem que é isso aqui. Quando a gente muda a cidade, a vida delas melhora de fato. E em Belo Horizonte, alguns dos problemas são mais prementes que outros. E hoje, quando a gente pergunta para as pessoas, um deles aparece muito forte, que é justamente o tema da mobilidade urbana. Né? A mobilidade em Belo Horizonte, inclusive em um estudo divulgado na última semana, Belo Horizonte conseguiu se igualar a São Paulo em relação ao tempo no trânsito. É uma estatística péssima, né? Essa é uma estatística péssima, uma estatística que dificulta a vida das pessoas, né? Quer dizer, ela representa a dificuldade que as pessoas vivem no seu dia a dia. E é uma estatística que tem algumas formas, alguns formatos de mudança, né, de melhoria. Um deles, eu já falei aqui, que eu acredito muito nisso. A gente precisa ter uma cidade mais viva, né, em que as pessoas tenham mais facilidades perto das suas casas, em que as oportunidades de lazer não estejam só no centro, em que as oportunidades de emprego não estejam só em determinadas áreas, em que a gente tenha áreas na cidade, ou em toda ela de preferência, em que a gente tenha convivência entre as classes, para que as pessoas se desloquem menos. Isso tem um efeito gigantesco sobre a mobilidade urbana e o plano diretor vai ser fundamental para isso. A gente, obviamente, precisa discutir em Belo Horizonte um tema que é central, que são os contratos de ônibus. Né? Isso está sendo muito dito há muito tempo em Belo Horizonte. Nossa concessão de ônibus de BH foi feita em 2008, se encerra, portanto, em 2028. É justamente o último ano de mandato de quem for eleito para ocupar a prefeitura de BH nos próximos 4 anos. Esse contrato de ônibus ele tem a possibilidade de ser um grande auxiliador no desenvolvimento da cidade ou um dificultador, como ele é hoje. A gente tem uma concessão muito mal feita, essa de 2008, que ela foi pensada para 20 anos, mas ela não imaginou que a cidade se desenvolveria nesses 20 anos. A gente tem hoje formas muito mais modernas de se pensar uma concessão e que você projeta, assim, o desenvolvimento de cidade, mas ele não é controlado, né? Mas você adapta depois. Você vai adaptando e trazendo ele para a realidade percebida na cidade a cada um desses momentos. Hoje a gente tem um contrato de concessão de ônibus que é impeditivo da gente falar em novos modais. Todo mundo fala, por que não tem metrô em Belo Horizonte? Porque, além de ser caro construir, pelo formato da concessão, quem fizer paga 2 vezes, porque você paga depois também toda a perda que os concessionários atuais têm, porque a cidade não foi feita pensando nisso. A gente hoje não consegue falar de veículos leves sobre trilhos em Belo Horizonte, que deveria ser uma realidade, e acredito que vai ser, a gente conseguindo modelar o contrato da forma como nós queremos. Esse contrato também tem um papel fundamental. E a gente precisa ter uma visão um pouco mais moderna de gestão de tráfego. Esse é talvez o ponto mais simples e o mais imediato que a gente consegue fazer em relação à mobilidade. Vou dar uma colada aqui, gente, porque eu anotei todos os pontos que eu quero ver se eu vou passar por todos, hein, ou pelo menos de alguma forma. Bom, ainda estava aqui na lista falar de resíduos sólidos, acho que eu não falei sobre isso, né, e é um ponto que tem também nos preocupado bastante. A gente vive em Belo Horizonte hoje uma cidade absolutamente suja, e aí a gente está falando de 2 pontos diferentes quando a gente fala da cidade suja. Né? A gente tem a questão de zeladoria urbana, que hoje é muito fraca, para quase inexistente. E, para vocês terem uma noção, Belo Horizonte ficou 3 anos sem contrato de lixeira. Né? Então, é por isso que não tem lixeira na cidade. As que tem estão quebradas. O formato delas é inadequado, elas são pequenas. A cidade suja, uma cidade suja que afasta as pessoas também. Né? Ela traz uma sensação de insegurança, uma sensação ruim para as pessoas. Então, a gente tem que tratar dessa zeladoria. A gente tem que tratar também da destinação adequada desses resíduos sólidos. Então, Belo Horizonte hoje precisa ter um olhar mais atento aos contratos de lixo. É uma questão que a gente gostaria muito de avançar em relação à coleta seletiva, embora nós sejamos 100% pé no chão. Acho que a gente tem que ser pé no chão, né? Belo Horizonte tem um pouco mais de 850 bairros, de 480 bairros.
e a gente tem coleta seletiva em 65 bairros em Belo Horizonte, mais ou menos isso. É muito pouco. É difícil expandir essa coleta seletiva no modelo mecanizado, que é o modelo atual da prefeitura, né, em que os caminhões vêm fazendo a coleta uma vez por semana. A gente precisa trabalhar mais, então, no fortalecimento de cooperativas, de catadores, na profissionalização, no reconhecimento desses catadores, que é até um tema interessante. Quando você olha aqui em Belo Horizonte, 10 anos atrás, 15 anos atrás, todo mundo falava do papel dos catadores, das mares, isso sumiu um pouco da cidade, né? Esse é um tema que ficou forte e sumiu. Sumiu porque a prefeitura não dá o atendimento devido. Você não consegue reconhecer, e hoje a gente tem uma situação muito ruim em Belo Horizonte, né? As pessoas em situação de rua que têm crescido de forma assustadora, várias delas têm se valido, quem não é de reciclagem de material, infelizmente até de furtos de cabos, fios de cobre, para venda, nos casos em que a gente tem de uso e abuso de drogas, isso é trocado os ferros velhos, e você passou a confundir muitas vezes quem está fazendo algo ilegal, irregular, com quem faz um trabalho tão importante em prol da cidade. A prefeitura poderia muito bem auxiliar a gente, assim, identificar, comprar EPI, sabe, ajudar para que os prédios, os condomínios, eles tivessem contrato direto com essas associações, com esses catadores. As pessoas têm uma desconfiança, elas não querem trazer as pessoas para perto, né? Porque a prefeitura não ajuda nisso. Então, essa gestão, quando a gente fala de resíduos sólidos, é fundamental que a gente tenha esse olhar da prefeitura também de quem tem capacidade de fazer. Porque quem vier aqui e falar, não se preocupem, nós vamos universalizar a coleta seletiva no modelo atual, não vai fazer. O custo é impensável. Obviamente, a gente tem aqui também uma questão de educação ambiental. Eu estou tentando aqui me ater ao tempo também, viu, gente? Enfim, e aí eu falei das pessoas em situação de rua, aí acho que faltou o último tema aqui, que era a habitação, que é um ponto fundamental também. A gente tem tido, né, na cidade algumas discussões em relação à habitação, construção de habitação popular. A gente sabe que tem uma conversa muito complexa, sobretudo quando a gente fala do aeroporto Carlos Prates e do bairro Castelo, que são hoje as duas grandes discussões em relação à cidade. Elas são grandes discussões por quê? Porque não é que as pessoas são contra a habitação popular, mas é porque as pessoas são contra o bairro que não está preparado para receber essas habitações, né? Quando a gente fala do aeroporto Carlos Prates, a gente sabe muito bem que o Padre Eustáquio não consegue receber 4.000 pessoas adicionais, tanto em relação, né, ao trânsito, quanto em relação, por exemplo, ao saneamento básico. A estrutura de saneamento é bastante inadequada, insuficiente. Então, a gente tem que repensar como trazer essas pessoas. Eu acredito que a lógica de construção de habitações, e eu falei um pouco nisso na visão sobre cidade, deve ser a gente também parar de construir habitações isoladas, insuladas, e tentar trazer a construção de habitações para dentro da cidade, numa lógica mais dessa cidade, em que ricos e pobres convivem, isso é bom para a cidade, né, em que as pessoas estão perto, vivendo a cidade, todo mundo junto, de maneira mais democrática. Bom, gente, já me deram a sinalização, deu exatamente aqui o tempo, então agradeço e fico à disposição para as perguntas. Obrigada. Obrigado, agradecemos a candidata Luísa. Vamos abrir agora 10 minutos para as perguntas que já estão com a Cecília. Quem tiver mais perguntas, só levantar a mão, que a gente vai passar recolhendo. Pode iniciar, Cecília. Muito obrigada, Luísa. Primeiro tema, gente, habitação. Primeira pergunta. Tendo em vista a necessidade de requalificação do centro da cidade, como em seu governo poderia ampliar as aplicações da lei de ATIS e de retrofit? ATIS e retrofit. Além disso, a crescente aumento da população de rua que tem do problema de retrofit. Além do problema de retrofit, de déficit habitacional, gente, a letra está um pouquinho difícil, tá? Então, me perdoem. Então, além do problema de déficit habitacional, apresenta diversos outros problemas que envolvem diversas secretarias. Que propostas para que podemos qualificar? Que propostas podemos aguardar para requalificar e melhorar a qualidade de moradia no centro? Perfeito, vamos lá. Como eu disse, a lei do retrofit, aprovada na última semana, eu acho que já dá um bom passo, né? Assim, não sei ainda se ele será suficiente. Entendo que a gente tem que avaliar se os incentivos fiscais ali postos são suficientes. Uma percepção que eu tenho é que a lei do retrofit é uma percepção, gente. Eu não sou da área, tá? Então, vou precisar de ouvi-los muito sobre isso. Mas é que a legislação é boa, ela dá um bom passo,
mas algumas questões em relação, por exemplo, ao código de edificações e tudo mais, acabam não permitindo que ela seja que essa mudança seja tão completa. Eu acho que o retrofit ajuda. A gente precisa também ter um trabalho da prefeitura de requalificação dos espaços públicos no centro. Eu acho isso muito importante, né? Então, a gente tem um projeto posto, que me parece ainda tímido, embora exista, né? A gente não pode desconsiderar o que foi feito, mas me parece bastante tímido ainda, para que, por um lado, o privado está atuando no retrofit, por outro lado, a prefeitura vai atuando na requalificação do espaço público ali. A gente sabe, hoje a gente tem cerca de 150 edifícios ou abandonados ou cuja construção não foi completada na área central de Belo Horizonte. Né? Então, a gente está falando aí de cerca de 10 mil habitações possíveis. É um volume considerável. Então, a gente tem que tirar do papel. Acho que é hora de começar a lei do retrofit, ver se ela está funcionando, se ela não está funcionando, o que é necessário evoluir e trabalhar melhor essas questões. Eu sei que não é exatamente uma pauta de arquitetura e urbanismo, mas é sempre importante a gente falar na questão das pessoas em situação de rua. Os números são até coincidentes, são de 10 a 12 mil pessoas hoje em situação de rua em Belo Horizonte. Essa tem sido uma das maiores questões da cidade, uma das maiores questões globais, né? Um dos desafios que se apresenta a qualquer grande núcleo urbano, mas hoje a gente não tem nenhuma política pública para lidar com as pessoas em situação de rua. Eu digo sempre que a gente tem que ter uma visão social muito importante, sabendo que a gente tem ali indivíduos diferentes, né? E a gente está falando de indivíduo, né? A gente não pode tratar eles como massa, indivíduos diferentes que têm, embora a gente não possa tratá-los como massa, a gente tem questões que afligem partes deles, né? Então, a gente tem pessoas que têm adoecimento mental, a gente tem pessoas que têm problemas de uso, abuso de álcool e outras drogas, a gente tem pessoas que não têm oportunidade de trabalho, e é apenas essa questão, a gente tem pessoas que têm questões familiares, a gente tem que tentar direcionar cada uma dessas questões a partir de políticas públicas específicas, porém também não só específicas, mas integradas na própria prefeitura. Né? Porque quando eu falo, não é uma questão de assistência social só, né? Eu tenho uma questão de assistência social que se conjuga com uma questão de segurança alimentar, que se conjuga com uma questão de saúde, que se conjuga com uma questão de acesso a emprego. Então, a prefeitura tem que atuar em todas essas áreas e tentar conectar os pontos. Né? A gente tem uma série de entidades, por exemplo, do terceiro setor, que atuam em benefício das pessoas em situação de rua, e a prefeitura não faz uma coordenação dessa atuação. Então, você vai ali na Lagoinha, é o seguinte, você chega no sábado, a pessoa vai receber 5 marmitas, na segunda ela não recebe nenhuma. Porque cada um atua de um jeito. Aí na Lagoinha tem muita atuação, porque todo mundo sabe que lá é um ponto crítico. Mas você tem pessoas em situação de rua no Barreiro que não tem nenhum tipo de assistência. Das entidades do terceiro setor querem ajudar. Então a prefeitura pode também fazer esse papel muito de uma grande articuladora na cidade. Tem muita gente que quer contribuir com Belo Horizonte. O que a prefeitura faz hoje é afastar todo mundo que quer contribuir para a cidade, deixar cada um faça do seu jeito. Obrigada, Luísa. A segunda pergunta é sobre licenciamento de obras. Tão polêmico, né? A gente já posso comentar alguma coisa? Não? A Flávia não deixa eu comentar, mas acaba que a gente não resiste e comenta alguma coisa. A questão de licenciamento é um problema hoje, atual em Belo Horizonte, né? Então, eu vou aproveitar o gancho da pergunta e vou fazer um comentário leve. Tem nenhum envolvimento. Mas a questão do licenciamento, eu acho que ela afasta os investidores da cidade. Então, quando a gente tem muita burocracia para aprovar um projeto, a gente não tem, nós como arquitetos urbanistas não temos clientes, né? Porque quem que vai querer investir numa cidade que demora 8 meses, 1 ano para aprovar um projeto do seu negócio? Então, a pergunta a aprovação de obras em BH é lenta, burocrática, etc. Quais seriam as ações a serem implantadas para dar agilidade? É o grande projeto de desburocratização da prefeitura. Assim, o foco maior em desburocratização vai ser na área de regulação urbana, isso eu não tenho dúvidas, tá? Isso é um compromisso nosso, disposto, inclusive, no plano de governo, para que a gente pare com isso, né? Assim, nosso ideal seria chegar no alvará na hora, assim, sabe? Cumpridos esses requisitos, a gente ter as coisas mais simples possível, né? Assim, tanto dessa visão de confiança em quem faz, porque isso é uma boa parte do atraso da prefeitura não confiar nos profissionais que estão do outro lado, mas também dessa mudança de procedimentos internos. E eu falo isso com muita tranquilidade, né? Enquanto secretário de Planejamento e Gestão, eu fui responsável por desburocratizar mais de 280 procedimentos dentro do Estado. Era uma das minhas funções ali. Então, assim, isso é algo que para a gente é muito caro, vai ser feito, porque a realidade é essa.
Hoje as pessoas saem de Belo Horizonte, atravessam aqui do lado em Nova Lima construir, não é à toa. Porque lá sai muito mais rápido. E quando sai mais rápido, sai mais barato também, né? Certo. Próximo tema, participação e governança. Como a gestão de vocês tratará a participação do setor privado na cooperação com o setor público, como, por exemplo, o CODESE? Portas abertas, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que parar de afastar o privado. E aí, o privado, de forma geral, organização terceiro setor, organização privada, empreendedor. Né? A gente tem que parar de ter esse preconceito com relação ao privado, ou achar que o privado sempre quer usurpar o público. Várias vezes o privado quer contribuir. E o CODESE é uma excelente prova disso, né? Hoje à noite mesmo, às 7 horas, vou estar lá, o CODESE vai apresentar planejamento estratégico para a cidade. Você pensa, você tem ali mais de 60 instituições pensando e querendo ajudar a cidade a se desenvolver. Por que a gente não traz esse pessoal mais para perto? Essa é a minha vontade, é portas abertas e diálogo permanente. Próximo tema, mobilidade urbana. Qual a opinião da candidata em relação à mobilidade urbana do atual governo? O que foi feito de bom e o que foi ruim? E qual a proposta para melhorias da candidata? Bom, eu efetivamente, embora a gente consiga falar de muitas obras esparsas pela cidade que estão sendo feitas, eu não consigo citar um grande projeto de mobilidade urbana. A prefeitura atual não tem uma visão de mobilidade urbana. E ela não participa das discussões de mobilidade urbana. Então, quando a gente fala de metrô, que eu falei aqui, o metrô, a ordem de início da nova obra vai ser dada nos próximos dias. A prefeitura não participou em nada. Nada. Quando a gente fala do anel rodoviário, que é um grande problema da cidade, a solução definitiva dele é o rodoanel, que tira os caminhões daqui e transforma o anel rodoviário numa via urbana. A prefeitura não participou em nenhuma discussão do rodoanel. Então, eu não consigo citar uma visão de mobilidade urbana. A nossa visão é essa, de ter uma cidade que conecta desenvolvimento urbano com as questões de mobilidade, que repensa nosso sistema de transporte inteiro, e essa vai ser uma obrigação, mas repensa a partir de uma visão de uma cidade que se desenvolve, e trazer uma gestão de trânsito mais inteligente. Próximo tema é participação e governança. Regularização fundiária de vilas e favelas, títulos de propriedade, experiência da Vila Nova Sintra, Prodecon, anos 80. Programa comunitário de obras de pavimentação urbana. Tem algum? Vamos lá, regularização fundiária urbana é um tema também que eu acho interessantíssimo, super difícil de fazer, né? Eu tenho até um caso para contar breve, para não estourar muito tempo aqui. Essa área que a gente está aqui, o Olhos d'Água, não sei se você sabe, o Olhos d'Água é todo irregular. Todo irregular. E eu descobri isso quando secretário de Planejamento e Gestão do governo de Minas, que um dia o Ministério Público me chamou, porque tinha um determinado empreendimento aqui, eu não vou citar qual, mas um grande empreendimento aqui, que não era esse, tá? Era outro, que estava construído sobre uma área do Estado. E aí a gente começou, eu era responsável por toda a parte de gestão imobiliária do Estado, e na hora que a gente começou as pesquisas, viu que basicamente todo o Olhos d'Água são terrenos do governo do Estado de Minas Gerais que nunca foram regularizados. Tanto os privados, tanto os de habitação populares, mais populares, quanto alguns empreendimentos mesmo. E aí eu falei, gente, que oportunidade boa, vamos regularizar isso daí. Eu acho ótimo, eu acho a regularização fundiária um tema importante. A partir do momento que você tem a propriedade, você consegue efetivamente investir naquilo ali, né? Você não investe no que não é seu plenamente. Então, a regularização fundiária, para mim, é um tema importante. Naquele momento, eu liguei para o então secretário de regularização. Licença, o debate está encerrado, agora passamos para as considerações da candidata. Pode ficar 5 minutos com tempo livre. Obrigada. Fechou. Então, eu só terminar esse caso. Liguei para o secretário de regulação urbana aqui de BH, falei, gente, vamos fazer a regularização do Olhos d'Água? É um super desafio, mas eu e minha equipe queremos fazer. Ele falou, claro, vou conversar com a equipe aqui e te retorno. Nunca mais nem me respondeu, nem me ligou. Então, assim, a prefeitura precisa se mexer, gente, e tem que fazer isso junto com o Estado, tem espaço para isso. Bom, gente, eu queria mais uma vez só agradecer vocês, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando. Foi breve, espero que a gente tenha outras oportunidades, sobretudo a partir do ano que vem na prefeitura, mas é realmente para nós um prazer estar aqui. Queria convidar todos a conhecerem o plano de governo do Mauro Tramonte, está disponível na internet, está disponível no nosso site, acho que é super importante. As discussões sobre a cidade, como eu coloquei, elas são discussões que ultrapassam arquitetura e urbanismo e vão se espalhar para a saúde, para o bem-estar, para a cidade cada vez mais viva. Então, são questões muito centrais e que serão centrais no nosso governo se formos eleitos. E o meu compromisso, hoje já fico à disposição, sei que daqui a pouco
O Rogério Corrêa está aqui, então nós não vamos atrasar aqui o evento, mas eu fico à disposição a qualquer momento para trocar ideia com vocês e podem ter certeza, se formos eleitos, as portas vão estar sempre abertas, o diálogo vai ser permanente, para que a gente possa construir essa cidade cada vez melhor juntos. Obrigada.